Olá, minha gente, essa é a nossa 14ª aula de obrigações. Falamos no final da aula passada sobre teoria da imprevisão e vamos seguir com outros aspectos importantes a respeito do pagamento. E vamos falar primeiro sobre quitação. Óbvio que quitação, todos já ouviram falar nisso. Quando você paga uma dívida, você quer receber a quitação, você quer receber um recibo, né, de que houve realmente o pagamento, o adimplemento dessa dívida, né? O Código Civil ele trata dessa matéria de maneira muito intuitiva. Diz o artigo 319, o devedor que paga tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada esta quitação. Então o devedor que paga tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada a quitação. Gente, aqui nós estamos falando daquele direito de chegar lá para o devedor, chegar para o credor e falar assim, tá aqui o dinheiro. O cara fala assim, puxa, esqueci o recibo. Não, tudo bem, não tem problema não. Eu espero até você pegar o recibo, eu venho. Quer que eu volte aqui outra hora? Entende? Você não vai dar um mole de entregar sem ter um recibo, porque quem paga mal paga duas vezes. A menos que você confie demais no credor. Seja uma pessoa extremamente honesta e que jamais lhe enganará. Tudo bem, daí você faz isso. Mas caso contrário, manda a prudência que você segure um pouco as coisas. Agora, vamos mudar um pouquinho o exemplo. Você chega lá para pagar, o cara fala, tô sem recibo. Então, tudo bem, me liga aí quando não tiver recibo. 2 anos depois o cara não te ligou ainda e você, deitado em berço esplêndido, não pagou. Tá errado. Isso aqui, gente, é para uma situação curta, para um período rápido, né? Assim, você não pode jogar isso para as calendas. Tá? Então, como é que funciona? Nesse primeiro exemplo. No segundo exemplo, qual seria o caminho correto? O cara ficou de te ligar, 2 anos depois ele não te ligou ainda. Você vai ficar sem pagar? Não. Você vai consignar em pagamento o que é devido, para que você se livre dessa dívida. Porque você pode estar em mora. Você deixa também ao Deus dará, você pode incorrer em mora. Tá? E a gente vai estudar mora, essa demora, neste meu exemplo, no cumprimento da obrigação, te leva à mora. Tá certo? Então, cuidado com isso. Esse artigo 319, de certa forma, ele pode ser um pouco ilusório se você não interpretá-lo em conjunto com a questão da consignação em pagamento. Ele não dá um cheque em branco para você não pagar nunca. Ok, gente? Ele é pensado mais para situações mais corriqueiras e rápidas. Não para um período tão longo como esse exemplo que eu dei, que ficou 2 anos aí o sujeito sem te ligar e você achou ótimo isso. Né? Não, isso não pode. Tá? Bom, seguindo o roteiro, está dito que a quitação libera o devedor e é entendida como o ato pelo qual o credor reconhece a regularidade do pagamento e a extinção do débito. O débito, entretanto, é extinto pelo pagamento e essa extinção é declarada pela quitação. Tá bom, gente? Agora, vejam que interessante. Então, isso é muito importante porque o que quita é o pagamento. A quitação ela é apenas uma declaração de que o pagamento aconteceu. Por que eu acho relevante? Me ocorreu aqui a hipótese do artigo 219. Deixa eu dar um exemplo que vocês vão lembrar e a gente vai ler esse artigo. João e José, um vende um imóvel para o outro. Tá? A sistemática é a seguinte. Eles vão ao cartório, haverá uma transferência bancária por aplicativo, tá? E aí, mediante a apresentação dessa notícia de que a transferência aconteceu, né, ele faz a escritura. Tá? Então, vamos lá. João, ele vende. Ele fala assim, ó, mostra aí no teu aplicativo que você já transferiu. O cara, tá aqui, eu transferi o dinheiro. Tá. Beleza. Aí ele faz a escritura e tem uma cláusula padrão nessas escrituras de compra e venda de imóvel, quando não é parcelado, quando é compra e venda à vista, que diz assim, fica neste ato quitado o pagamento. Está dito lá que está quitado o pagamento, porque ele mostrou lá o celular, ó, transferi. Só que deu uma zebra na transferência, houve o estorno desse pagamento, mas já está a escritura feita. E já está dito lá que está quitado. E aí, gente? Como é que funciona isso? Os tribunais eles têm aplicado o artigo 219, especialmente o parágrafo único. 219 diz:
As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários. Então, se está lá a quitação, presume-se verdadeira. Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua velocidade do ônus de prová-las. Para fugir de problemas assim, os tribunais têm dito que essa declaração é meramente enunciativa, pro forma, ela só enuncia alguma coisa que deveria ter acontecido, mas que é necessário ainda provar a veracidade, porque a quitação, ela apenas declara, ela é enunciativa. O que extingue a obrigação é o pagamento em si. A quitação é só uma declaração, ela é um enunciado, percebe? Então, você prova o pagamento mediante a prova do deslocamento do dinheiro. Tá? Esta presunção, aqui, esta quitação dada na escritura, óbvio que ela gera uma presunção de que foi pago, mas essa presunção, ela não é uma presunção absoluta, ela é relativa, ela pode ser afastada. Você pode exigir da outra parte, fala assim, então prove aí que houve a transferência desse dinheiro. Beleza, gente? Isso é bem interessante e é um caso bem assim, corriqueiro e que pode ter consequências gravíssimas, né? Bom, continuando o nosso roteiro. Assim, se inexistir quitação, mas se o pagamento for feito, a dívida estará paga. Por outro lado, se existir quitação, mas o pagamento não foi feito, a dívida não estará paga. A quitação é só uma prova de que o pagamento aconteceu, mas não é uma prova cabal, né, inafastável, definitivo. Tá? Bom, seguindo, o artigo 320 diz: a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante. Parágrafo único. Aí vem o parágrafo único que é bem interessante. Isso aqui é aquela quitação by the book, aquela que é para tirar o 10 com louvor. Mas se não vier a quitação by the book, né, aquela 10 com louvor, o que é que acontece? Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos nesse artigo, valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Gente, até sem quitação eu posso provar que houve pagamento. Então, se a quitação ela não vier com todos os requisitos, ainda assim eu posso provar que houve pagamento. Tá? A quitação é uma importante prova de pagamento, mas ela não é a única. Tá? Bom, vejamos outras disposições acerca da quitação. Artigo 321. Nos débitos cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido. Eita, nós, imagina, bilhete da loteria. Você recebe, a Caixa te paga, então o pagamento pela Caixa exige a retenção do título. Olha que doideira. Chega lá você e fala assim: nos débitos cuja quitação consista na devolução do título, perdido o título, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido. Agora, existem títulos ao portador, gente, que essa declaração é insuficiente. Porque se chegar, veja, qualquer um poderia chegar para a Caixa Econômica e falar assim: ó, eu ganhei, mas eu perdi o título. Deixa eu assinar aqui que eu ganhei e perdi o título. A Caixa Econômica vai dizer não, porque pode ter um terceiro que seja o verdadeiro ganhador e que tenha esse título na mão. Negativo. Não acredito só na sua palavra. Se você perdeu o título, faça o seguinte: entre com a ação de anulação de título ao portador. E aí você anula e traz a sentença. Porque aí você vai ter que provar, que você já teve esse título na mão, 2, que esse título sumiu, né? 3, que esse título era de fato seu. Ah, como é que faz essa prova? A Caixa Econômica sabe qual foi a lotérica que ganhou, onde foi feito o jogo vencedor. Né? Ah, mas foi feito por computador. Ela sabe de qual IP saiu. Então existem provas que podem ser construídas a partir daí. Ah, foi na lotérica. Traz a filmagem da lotérica. Vê se era você naquela hora designada lá no comprovante, né, do jogo, né, que fica lá retido nos computadores da Caixa.
Né? Existem provas, dá para saber. Né? Bom, aí a pessoa vai e tenta utilizar. Agora, o Código de Processo Civil, ele traz para essa ação o rito comum, só que com um cuidado. Como a sentença vai ser uma sentença de eficácia geral, eficácia erga omnes, a gente tem que observar o artigo 259, inciso 2º. Esse dispositivo deve ser complementado pela leitura do artigo 259, segundo, caso a pessoa realmente deseje se acautelar pela perda do título ao portador, porque a declaração que o Código Civil fala é naqueles títulos que valem apenas entre partes, mas quando é um título ao portador, que pode afetar direitos de terceiro, você precisa de uma sentença anulatória desse título, e essa sentença é que vai substituir o título original. O artigo 259 diz: serão publicados editais na ação de recuperação ou substituição de título ao portador. Tá? Então, muito cuidado com isso. Embora no roteiro, então, a gente já passe para a questão do lugar do pagamento, vamos só dar uma complementada aqui, ler mais alguns dispositivos. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece até prova em contrário a presunção de estarem solvidas as anteriores. De novo, isso é uma presunção só relativa, porque se você não pagou as anteriores, o pagamento da última apenas induz uma presunção de que as outras foram pagas. Mas aí, se houver uma controvérsia sobre isso, o credor pode falar assim: então prova o deslocamento do dinheiro, prova que você pagou. Ah, então aí a tua presunção cai por terra, se você não tiver essa prova. 323. Sendo a quitação do capital sem reservas dos juros, como os juros são acessórios do capital, presumem-se os juros pagos. 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento. Então, se você chegou lá e entregou o título, é porque você supõe que houve a entrega do título de um lado e o do dinheiro do outro. Então, a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. Ficará sem efeito a quitação assim operada se o credor provar em 60 dias a falta do pagamento. 325. Presume-se a cargo do devedor as despesas com pagamento. Como assim? Ah, o meu pagamento, gente, mediante a entrega de boi. A prestação é entrega de boi lá para o credor. Né? Então, se está dito que eu tenho que entregar, está no contrato, os bois serão entregues na fazenda do credor em 60 dias. Aí, como é que faz? Essa despesa aí, como é que é? Em princípio, essa despesa ela é do devedor. Né? Então, presume-se a cargo do devedor as despesas com o pagamento. E a quitação: se ocorrer aumento por fato do credor, suportará este a despesa acrescida. 326. Se o pagamento se houver de fazer por medida ou peso, entender-se-á no silêncio das partes que aceitaram os do lugar da execução. Mas tem muito a ver, às vezes, com o alqueire paulista, né, e o goiano. Tantos alqueires paulistas, tantos alqueires goianos são diferentes. Qual dos dois vai valer se não está dito no contrato? O do lugar da execução. Se você está comprando uma fazenda em São Paulo, você está falando de alqueires paulistas. Se você está comprando uma fazenda em Goiás, está falando de alqueires goianos. Né? Bom, do lugar do pagamento. Quando a gente fala do lugar do pagamento, nós temos aqui um dispositivo que diz: quanto ao local do pagamento, anote-se, artigo 327, efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor. Lembra-se dessa regra? Falei assim, gente, normalmente, tudo que vão perguntarem de obrigações para você, se você não souber, falar assim, é devedor ou credor? Responde devedor. 90% das vezes você vai acertar. Então, quem é que escolhe no silêncio das partes a obrigação a ser honrada, no caso de uma obrigação, a prestação a ser honrada no caso de uma obrigação de dar coisa incerta? Devedor. Quem é que escolhe a prestação a ser honrada numa obrigação alternativa? Devedor. Qual é o local do pagamento? É o domicílio do devedor. Tá? Então, isso aqui meio que se repete isso porque o devedor ele já é um sujeito que está numa situação tão difícil que a lei tenta facilitar um pouco as coisas para ele. Tá? Então, mas isso é no silêncio do contrato, porque o contrato pode falar, olha,
vai ser pago essa dívida em agência bancária, vai ser paga essa dívida no domicílio do credor. Tá tudo certo. Tá? Então, ó, efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Tá? Mas, em princípio, as obrigações devem ser honradas no domicílio do devedor. E aí tem um nomezinho para isso, que são as dívidas quesíveis. Em francês, querables. Quesíveis, vamos colocar em português, para prestigiar a nossa língua. Então são aquelas pagas no domicílio do devedor. As portáveis são as pagas no domicílio do credor. Tá? Gente, olha só, eu dava aula em cursos preparatórios e eu dizia só isso, olha, as dívidas a serem pagas no domicílio do devedor são chamadas quesíveis e do credor portáveis. E aí os alunos tinham dificuldade de memorizar isso, mas uma aluna uma vez, ou um aluno uma vez falou assim, um outro professor deu um macete. Eu falei, se for bom eu vou roubar. Né? Diz aí qual é o macete. Falou, lembra daquele PC Farias? Aquele que sumiu um tempo, foi uma confusão para a polícia localizar, e a pergunta mágica que existia era, QD PC? Né? Eu falei, tá, o que é que isso tem a ver com dívida quesível e portável? Aí me foi esclarecido o seguinte, QD no domicílio do devedor é quesível, no domicílio do credor é portável. Tá? Aí depois eu falei, olha, foi bom mesmo, eu vou roubar esse macete, eu vou roubar e vou socializar esse macete, para todo mundo agora eu vou contar ele. Né? Então, QDPC, a dívida quesível é paga no domicílio do devedor e portável é paga no domicílio do credor. Tá? Então lembre-se disso e anotem esse macetezinho, que eu repito, não é meu na sua origem, mas é meu por adoção. Né? Há uma paternidade socioafetiva aqui pelo macete. Né? Não sei exatamente quem foi o seu criador ou sua criadora, né? Mas eu achei muito oportuno e, portanto, eu o socializo. Tá bom? Vamos lá. Parágrafo único. Designados. Essa aqui é uma das exceções mais interessantes. Eu falei que quase tudo que se pergunta se é credor ou devedor, você vai falar devedor. Né? A exceção a essa regra está aqui, ó, no parágrafo único. Designados 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. Então preste atenção a essa exceção prevista no parágrafo único do artigo 327. Né? Ele diz, designados 2 ou mais lugares para o pagamento, cabe ao credor escolher em qual local o pagamento ocorrerá. Seguindo, as obrigações quesíveis são as cumpridas no domicílio do devedor e portáveis nas do credor. Vejamos outros dispositivos. Se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestações relativas ao imóvel, far-se-á no lugar onde situado o bem. Tá? É mais fácil você ter o controle disso lá no local de situação da coisa. Aliás, isso vale até para processo. Né? As ações reais que versem sobre imóveis, elas correm no local da coisa. Né? E aqui há talvez inspirado pela mesma ideia, né? O código determina isso. Né? Então, processos relacionados ao imóvel nas ações reais, cumprimento de obrigações relacionadas à tradição do imóvel, elas serão feitas no local da coisa. Pagamentos, né, que impliquem tradição do imóvel, eles serão feitos no local da coisa. 329. Ocorrendo motivo grave para que se não efetue o pagamento no local determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor. Gente, às vezes existem locais na cidade de alta periculosidade. Não eram e passaram a ser.
está havendo uma comoção social naquele local da cidade, é difícil se deslocar até lá. E aí o devedor vai invocar o artigo 329 e vai pagar em outro local. Tá? O artigo 329 não indica quais seriam esses graves motivos, mas por eles se pode entender doença grave, acidentes, calamidades públicas, etc. Artigo 330. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Então, se estava dito que eu ia pagar no domicílio do credor, mas eu pago sempre no domicílio do devedor, é como se o credor tivesse renunciado ao que está escrito no contrato e aceito o outro local de pagamento. Há quem aponte isso como um exemplo de suprécio. Houve uma omissão reiterada do credor em receber no local apontado e por isso haveria uma presunção de que ele renunciou à faculdade de receber naquele local apontado lá no contrato. Tá? Enfim, suprécio, para quem não sabe, eu lecionei isso no final do semestre passado, ao tratar de boa-fé objetiva, atos ilícitos, né, e boa-fé objetiva. Quem tiver curiosidade, é só pegar a aula referente a esse tema entre as aulas de fatos jurídicos. Tá? Aí eu vou falar de todas as modalidades de abuso de direito. Venire contra factum próprio, suprécio surrexio, tucoque, né, inalegabilidade de vícios formais e tantos outros. Tá? Quem tiver curiosidade é só checar. Bom, quanto ao tempo do pagamento, gente, quanto ao tempo do pagamento, nós temos o seguinte, artigo 331, salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada a época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. Tá? Então, exigi-lo, mas não significa que o devedor já esteja em mora. O devedor só vai estar em mora se for exigido o pagamento. Então entenda um jogo de palavras aqui. Está dito que o fulano tem que me pagar 20 mil reais, mas não está dito quando. Tá? Está dito que fulano tem que me pagar 20 mil reais, mas não está dito quando. Ele já está atrasado hoje? Não. A única coisa que eu posso deduzir disso é que eu, Rogério, tenho o direito de exigir, já hoje, esse pagamento. A qualquer tempo, esse pagamento. Mas o fulano só vai estar atrasado quando ele for exigido e não pagar. Ok, gente? Então, salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada a época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. Mas isso não significa que o devedor já esteja em mora. O devedor vai ter que ser constituído em mora por meio de uma notificação. Aí eu notifico, o devedor fala assim, eu podia te exigir o pagamento a qualquer momento, inclusive hoje. Inclusive ontem, mas vou te exigir esse pagamento só daqui a 10 dias. E notifico o cara para daqui a 10 dias me pagar. Pronto. Aí ele só vai estar atrasado daqui a 10 dias. Ele só vai estar em mora daqui a 10 dias. Tá? Mas aqui a faculdade, o que o artigo 331 quer dizer é que, não tendo sido ajustada a época para o pagamento, essa exigência do pagamento pode acontecer a qualquer momento. É só isso que ele quer dizer. Ele não quer dizer nada mais do que isso. Tá? Vamos lá, 332. As obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, cabendo ao credor provar que deste teve ciência o devedor. Então, você tem que provar que a condição foi cumprida. Lembre-se de condição e termo do semestre passado. Eu acho que não tem muito o que ficar também se alongando aqui não. 333. Cara, esse 333 é um dos artigos mais interessantes que eu acho. E ele não é muito trabalhado. Principalmente para... Ele fala sobre vencimento antecipado de dívida. Às vezes, acontece uma dessas hipóteses e o credor fica assim, mas a dívida não venceu ainda, eu não posso entrar na justiça para cobrar, e fica comendo mosca, e aí ele perde o timing, e quando ele for cobrar, às vezes não tem mais nada para cobrar. Então esse artigo 333, gente, que não é tão discutido assim, né, não é tão lembrado no dia a dia forense, ele é importantíssimo.
para que o credor não fique comendo mosca e às vezes não demore muito para entrar com a ação e cobrar o que lhe é devido. 333. Ao credor assistirá ao direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado neste código. Inciso 1º, no caso de falência do devedor ou de concurso de credores, né? Inciso 2º, então falência ou insolvência civil, havendo concurso de credores, as dívidas elas vencem antecipadamente. Segundo, se os bens, esse aqui eu acho interessantíssimo, se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor. Gente, eu sou credor hipotecário, eu tenho preferência para executar aquele bem. Mas não impede que outras pessoas que não tenham hipoteca também penhorem aquele bem. Então, olha o que acontece. Um credor quirografário, sem hipoteca, a dívida dele venceu antes da minha. Não existia nenhum outro bem penhorável. O que é que ele fez? Falou, o único bem penhorável é aquela sala. Aí, aquele outro credor vem e penhora a sala. Quando ele penhora a sala, se eu ficar esperando vencer a dívida que esse devedor comum tem comigo, eu posso ficar sem nada. Aí para não acontecer isso, eu vou me valer do inciso 2º do artigo 333 e vou dizer o seguinte, ó, o bem hipotecado, que é a sala que é a minha garantia, foi penhorado por terceiro. Se foi penhorado por terceiro, a minha dívida também venceu. E ao vencer a minha dívida, aí eu vou também executar esse meu contrato e vou exercer a minha preferência na penhora. Porque eu sou credor hipotecário, eu tenho preferência sobre o credor quirografário. Mas eu só consigo isso se eu conhecer o artigo 333, inciso 2º. Tá? Bom, inciso 3º. Se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito, fidejussórias, por exemplo, fiador, ou reais, e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Qualquer dessas hipóteses a dívida vence. Nos casos desse artigo, se houver no débito solidariedade passiva, não se reputará vencido quanto aos outros devedores solventes. E aí a gente lembra aquela história que há uma multiplicidade, né, de vínculos, há uma unidade de prestação, mas uma multiplicidade de vínculos, né? A gente estudou isso quando tratou de solidariedade, né? Lembrando que a dívida poderia estar vencida para um, não vencida para outros, prescrita para um, não prescrita para outros. Tá? Bom, minha gente, então sobre os aspectos introdutórios do pagamento, né, o pagamento, como ele deve acontecer, nós já vimos. Vamos passar para alguns outros aspectos de pagamento, especialmente agora o pagamento por consignação. Minha gente, a gente viu como é que o pagamento pode ocorrer e pode ocorrer de forma regular, né? Mas logo depois que a gente estuda todos os aspectos do pagamento, como por exemplo, quem paga, a quem se paga, lugar do pagamento, tempo do pagamento, abre-se um capítulo chamado do pagamento em consignação. Ainda é pagamento, só que é um pagamento um pouco diferente. É um pagamento que ocorre quando há algum problema. Normalmente, eu não estou dizendo que é só nessa hipótese, mas talvez a mais comum é quando o credor não pode ou não quer receber do devedor e se instala aí um pequeno litígio. E aí vem o devedor e fala assim, ó, meu amigo, é o seguinte, pagar não é só um dever meu, mas é um direito meu de devedor. Se você não quer receber, eu também não quero ficar em mora, atrasado, sofrendo as consequências negativas desse atraso. Eu quero pagar logo. Então eu tenho o direito de pagar. Você não quer receber, você não quer me dar a quitação, eu vou consignar isso. E ao consignar, depois que eu, por exemplo, ganhar a ação de consignação, essa dívida estará quitada. Tá? Então vejam, abre-se o capítulo do pagamento em consignação. Tá? Aqui no nosso roteiro, que é pagamento em consignação também, nós temos a seguinte introdução. O pagamento não é apenas um direito do credor, mas interessa igualmente ao devedor. Com efeito, se não for efetuado, sujeitará o último aos efeitos da mora, fazendo com que
este permaneça responsável pela guarda da coisa e responda pela sua perda ou destruição. Igualmente, o terceiro pode almejar o pagamento da dívida. Suponhamos, todavia, que o credor discorde do valor do pagamento ou mesmo se negue a recebê-lo. Qual seria o caminho para se obter uma quitação válida? Então é aquilo que eu expliquei para vocês no início, né? O caminho seria essa consignação. Se instala. Gente, quem estudou processo civil sabe que quando a gente tem uma lide é porque a gente tem uma pretensão resistida. Então o credor falou, e o credor não é obrigado a receber coisa distinta da que foi estipulada. Ele está dizendo, você não está me pagando certo, eu não recebo. E o devedor fala, eu estou pagando o correto. O correto está sendo pago aqui. E aí há uma pretensão resistida e se instala aqui um litígio. Como é que vai se dirimir esse litígio? Com ação de consignação em pagamento. Tá? Bom, o pagamento em consignação, pois, consiste no depósito pelo devedor da coisa devida, com o objetivo de liberar-se da obrigação. É meio indireto de pagamento ou forma especial de pagamento ao lado do pagamento com subrogação. Isso aí a doutrina fala, mas, gente, eu quero só que vocês entendam que ele é o pagamento. Veja, eu estou entregando a coisa devida. Tá? Ainda que se fale de pagamento indireto, mas eu estou entregando a coisa devida. Tá? Houve uma pretensão resistida, mas eu estou entregando. Não pelos mecanismos comuns que a gente viu no primeiro capítulo, né, sobre pagamento, mas por uma forma especial de entrega que é esse depósito. Tá? Bom, ao lado dele vão se abrir outras formas. Depois que a gente vai estudar subrogação, imputação do pagamento, dação em pagamento e assim vai. Bom, mas o nosso artigo 334 diz: considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário de coisa devida nos casos e formas legais. É instituto de direito material, pois o Código Civil menciona as hipóteses em que se pode realizar, e de direito processual, pois o Código de Processo Civil também disciplina essa questão. Tá? E a gente vai ver nele, eu vou até abrir aqui, vou pausar aqui só para abrir a internet rapidinho, o nosso CPC ele disciplina como se pode fazer essa consignação em juízo e também fora dos tribunais, a consignação extrajudicial. Vamos dar uma checada agora no nosso CPC. Pois bem, minha gente, aqui está, ó, Procedimentos Especiais, capítulo 1º, isso é o CPC, da ação de consignação em pagamento. Dizia eu então que ele regulava a ação, sob rito especial de consignação em pagamento, mas também um mecanismo extrajudicial de consignação. Vamos ler aqui que vai ficar mais claro. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer com efeito de pagamento a consignação da quantia ou da coisa devida. Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento assinado o prazo de 10 dias para manifestação de recusa. Então o credor vai receber e vai falar assim, ó, depositaram dinheiro aí para ti dizendo que é uma dívida que estão pagando. Você tem 10 dias para recusar. Aí vem, o parágrafo 2º diz, decorrido o prazo do parágrafo 1º, esses 10 dias, contado do retorno, então 10 dias do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, está quitado, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Parágrafo 3º, ocorrendo a recusa manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta dentro de 1 mês a ação de consignação instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. Não proposta a ação no prazo do parágrafo 3º, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante. Pronto. Então, existe um mecanismo de consignação extrajudicial, que quando for em dinheiro, é bem prático, né? O sujeito não precisa nem de advogado para fazer isso. Né? Bom, mas o importante é ver que o nosso CPC, ele estabelece mecanismos para que ocorra a consignação, seja a consignação judicial ou extrajudicial de dinheiro em estabelecimento bancário. Tá? Bom, qual o objeto? O que é que se pode consignar? Temos aqui, podem ser consignados
bens móveis, imóveis, bens determinados ou indeterminados. Vejamos o artigo 341 e 342. Dizem esses artigos. Se a coisa devida for imóvel ou corpo certo, que deva ser entregue no mesmo lugar onde está, poderá o devedor citar o credor para vir ou mandar recebê-la, sob pena de ser depositada. Se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será ele citado para esse fim, sob combinação de perder o direito de ser depositada a coisa que o devedor escolher. Feita a escolha pelo devedor, proceder-se-á como no artigo antecedente. Então, vejam que o nosso Código Civil, ele estabelece aqui, nos artigos 341 e 342, hipóteses de bens imóveis que podem ser consignados e bens, ainda que sejam indeterminados, que podem ser consignados. Tá certo, minha gente? Bom, lembrando apenas que a consignação, para você ter uma ideia geral dela, ela é basicamente um depósito da coisa devida. Mas tem que ser coisa. Obrigação de fazer não pode ser consignada. Né? Vamos lá. Fatos que autorizam a consignação. O Código Civil de 2002 determinou algumas hipóteses que autorizam a consignação. Via de regra, representam casos relativos à mora. Mora, gente, é o cumprimento imperfeito da obrigação, normalmente associado a um cumprimento da obrigação fora do prazo. Tá? Isso é mora do devedor. Agora, se o credor ele se recusa a receber dentro do prazo, o credor estará em mora. Então, a obrigação ela tem que ser cumprida no tempo, lugar e forma adequados. Se não houver esse cumprimento, haverá mora. A mora pode ser do devedor, que é mais comum, ou do credor. Quando haverá mora do credor? Quando o credor se recusar a receber a coisa no local, no tempo determinado e na forma estabelecida para o cumprimento da obrigação. Tá? Então nós temos aqui algumas hipóteses que autorizam a consignação. Via de regra, representam casos relativos à mora do credor ou circunstâncias inerentes à pessoa do credor que possam vir a prejudicar o pagamento. Vejamos. Artigo 335. A consignação tem lugar. Inciso 1º. Se o credor não puder ou sem justa causa recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. Bom, vamos comentar esse dispositivo. Se o credor não puder ou sem justa causa recusar receber o pagamento. Talvez essa seja a mais comum. Ele não pode por algo alheio à vontade dele, mas não pode. E ainda assim o devedor quer pagar. O que ele faz? Consigna. Ou ele não quer receber. O que o devedor faz? Consigna. Consigna porque a mora, gente, é importante. Às vezes quando a mora é caracterizada, vamos pensar aqui num aluguel. O proprietário do imóvel ele se esquiva de receber o aluguel porque ele quer despejar. Ele sabe que ele não tem como despejar o inquilino porque está dentro do prazo, o inquilino está todo certinho, está tudo bonitinho. Aí ele fala assim, vou dar uma de malandrão, eu não vou receber o aluguel, vou dizer que o cara está atrasado e pronto. Entendem isso? Aí ele vai falar assim, vai haver uma mora e eu vou imputar essa mora ao devedor. Que é que o devedor mais malandro do que o credor faz. O devedor fala assim, eu estou tentando pagar, esse credor está fugindo. Daqui a pouco esse cara entra com ação de despejo contra mim. Vou consignar o aluguel. Foi mais malandro. Aí ele disse, a mora de receber é do credor. Eu não quero ficar em mora do devedor, porque senão eu vou responder a uma ação de despejo. A mora de receber é do credor. Então eu quero consignar o dinheiro para que ele levante. E pronto. E eu estou quitado. O meu benefício com essa ação é eu receber uma quitação válida por meio da sentença judicial, por exemplo. Ou se ele quiser de forma mais simples, ele chega lá e faz a consignação bancária. Mostra que ele tentou consignar. Tá? Vamos lá. Então, a primeira hipótese de consignação é se o credor não puder ou sem justa causa se recusar a receber o pagamento ou dar a quitação na devida forma. Então o credor não poderá receber, por exemplo, se houver perda do título representativo da dívida e este não agir conforme manda o artigo 321. Quanto à recusa, que essa deverá ser injusta.
Logo, o pagamento a menor seria uma justa recusa. Então, gente, se o devedor chega e fala assim, a dívida é de 100 mil, eu estou te pagando aqui 50. Cara, eu não quero receber 50. Essa recusa é justa ou injusta? Essa recusa é justa. E a consignação vai ser bem sucedida? Não. Porque o juiz não pode obrigar o credor a receber menos do que é devido. Tá? Mas pode haver uma quitação parcial. Se o credor quiser, ele pode receber os 50 mil e falar, olha, eu ressalvo aqui que eu recebi só 50 e o devedor está em mora com relação ao restante da dívida. Tá? Por fim, como exemplo da recusa ao fornecimento da quitação, temos a hipótese de dívida portável, a dívida que é paga no domicílio do credor, em que o pagamento deve ser efetuado no domicílio do credor e que tenha ocorrido oferta real da coisa e o accipiens tenha negado injustificadamente a receber e dar quitação, sem mostrar justa causa para não receber. Normalmente, então, aí a ideia é de que o sujeito não quis receber, ou não pôde receber. Inciso 2º. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Gente, vejam que esse segundo aí parece ser até um desdobramento do primeiro. Está dentro daquele grande conjunto. O cara não quis receber ou não se esforçou para receber. Né? A inércia justifica a medida consignatória. Sendo quesível a dívida, bastará o autor alegar que o réu não foi nem mandou ninguém buscar. Caso em que competirá ao segundo comprovar que o fez. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Essa aqui está dentro daquele conjunto maior das hipóteses em que o credor não pôde receber. Percebem, gente, que aqui a gente vai ficar muito oscilando entre não quis ou não pôde, não quis ou não pôde. Vai ficar. E aí o Código Civil ele detalha as hipóteses em que. Quais são as hipóteses em que ele não quis, quais foram as hipóteses em que ele não pôde. Mas quando algum cliente chegar para você e contar uma historinha que o credor não quis ou não pôde receber, consignação. Para você evitar a mora do seu cliente. Tá? Bom, então, se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em um lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Vamos lá. Eu acho que isso aqui não tem muito mistério. Vamos pular para o inciso 4º. Se ocorrer dúvida sobre quem legitimamente receber o objeto do pagamento. Gente, às vezes dois possíveis credores brigam pelo recebimento. Aí você fala assim, cara, eu, devedor, não vou ser o juiz dessa briga. Dois herdeiros estão dizendo que merecem receber isso aí. Eu não sei se um está dizendo que recebeu porque o testamento, um está dizendo que vai receber porque o testamento manda que ele receba, o outro diz que o testamento não manda nada disso e que o pagamento tem que ser meio a meio. Exemplo, instaura-se um litígio entre eles. Quem é o devedor que vai ter coragem de meter a mão nessa cumbuca e dar uma de juiz para falar, vou pagar para você e não para você? Quem paga mal, paga duas vezes. Qual é o mecanismo mais seguro? Consigna e fala assim, eu tenho dúvida sobre quem vai receber isso aqui. Né? E aí, consigna e chama os dois, intima os dois. Fala assim, olha, essa briga... Vamos supor que o litígio nem esteja instalado ainda, mas ele recebeu notificações dizendo, olha, não paga para ele não, o testamento não é válido, vai ter que ser meio a meio, paga metade para mim, metade para ele. Outro fala, paga tudo para mim. Fala, não vou me meter nessa briga não. Eu vou lá e consigno. Tá? Se pender litígio sobre o objeto de pagamento. Vamos supor que naquele mesmo caso já existe uma ação sobre isso. Ou, por exemplo, houve uma cessão de crédito. Né? Essa cessão de crédito, ela depois, quem cedeu, ele tinha feito uma cessão onerosa porque ele iria receber algo do cessionário. E o cessionário não entregou o que prometera. Portanto, ele está tentando anular essa cessão de crédito. Seria uma hipótese também de se consignar, porque há um litígio aí evidente, não há dúvida sobre... Né? Há um litígio evidente aí sobre essa cessão. Para evitar qualquer confusão, eu vou e consigno. Então, gente, eu acho que na realidade eu poderia falar em três grandes conjuntos aqui.
o sujeito não quer receber, o sujeito não pode receber ou tem briga sobre a quem pagar. Eu posso resumir esses 5 incisos aí. Tá? E se eu contar essa historinha para o juiz vai entender perfeitamente. Tá? Bom, requisitos legais. Dispõe os artigos 336 e 337. 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Por isso que eu falo, embora a gente diga que é um pagamento indireto, é um pagamento indireto pela forma como acontece. Mas ele é pagamento porque eu estou estritamente cumprindo o que fora combinado na obrigação original. 337. O depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, cessando tanto que se efetue para o depositante os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente. Se for julgado improcedente e o sujeito não receber, todos os efeitos da mora vão se fazer sentir. Tá? Mas se for julgado procedente, inclusive, gente, quando você deposita uma grana, ele fica numa conta remunerada lá no banco. E aí quando o credor receber, ele já recebeu com os juros que estavam remunerando aquela conta. Então isso não é mais problema do devedor. Tá? Levantamento do depósito. Agora, esses artigos que a gente vai falar aqui parecem artigos meio loucos, viu, gente? Porque eles estão falando no levantamento do depósito, não pelo credor. Porque o credor vai levantar o depósito se a consignação ela for julgada procedente, né? Aí ele vai lá e fala, ó, é devido isso, levanta aí o que é teu. Beleza. Não, esses artigos agora, eles estão falando de um troço meio maluco. O devedor que fez a consignação se arrependeu de ter feito. E ele quer levantar o dinheiro e falar assim, não, eu não devia ter consignado não, deixa eu levantar esse dinheiro. Pode ou não pode? Quais são as hipóteses? 338, 340 e 339. Vocês vão entender porque eu pus fora de ordem. É porque aqui o Código Civil ele pensa na fase do processo. Se ele consignou até uma primeira fase, numa segunda fase e numa terceira fase. Que fases são essas? Vamos ler aqui. 338. Então é o devedor. Ele depositou e se arrependeu e quis levantar de volta o dinheiro. Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito, ou não o impugnar, ou seja, não contestar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas e subsistindo a obrigação para todas as consequências de direito. É como se aquilo nunca tivesse acontecido. Tá? Ele depositou antes da contestação, fala, me arrependi, tá aqui, ó, toma, deixa eu pagar aqui as custas processuais, tá tudo certinho, tá? Peguei. Beleza. Tá certo? Mas aí a obrigação continua tudo como se nunca tivesse existido essa consignação. Segunda fase, 340. O credor que, depois de contestar a lide ou aceitar o depósito, concordar no levantamento, perderá a preferência e a garantia que lhe competiam com respeito à coisa consignada, ficando para logo desobrigados os codevedores e fiadores que não tenham anuído. Então, gente, depois da contestação ou depois que ele aceitou, vamos pensar na contestação. Então, até a contestação, se o devedor se arrepender, ele levanta sem precisar da concordância de ninguém. Depois da contestação, para ele levantar, porque ele se arrependeu de depositar, ele vai perguntar para o credor, credor, deixa eu levantar isso aí, eu consignei à toa. Aí agora vai depender do credor. Se o credor concordar, ele tem duas consequências. Quais são? Ele perde a preferência, né, sobre a coisa e a garantia que lhe competiu com respeito à coisa. Então ele perde a preferência e a garantia que competiu em relação à coisa. Mas mais do que isso, ficam logo desobrigados os codevedores e fiadores que não tenham concordado com isso. Então, olha só, pensa bem, viu, credor, se você vai concordar com esse levantamento, porque os codevedores e os fiadores estarão exonerados. Você não vai poder mais cobrar deles. Você vai poder cobrar só desse devedor que depositou e você concordou para ele mesmo desistir dessa consignação. Você vai concordar com isso? Olha a consequência aí, você perde a garantia sobre a coisa e os codevedores e fiadores estarão liberados. Gente, quase ninguém vai concordar com isso, né? Beleza? Então, agora, terceira fase. E se já tiver vindo uma procedência do depósito?
Julgado procedente o depósito, o devedor já não poderá levantá-lo, embora o credor consinta, senão de acordo com os outros devedores e fiadores. Então, gente, olha só. Vamos lá. Petição inicial, contestação, vamos fazer assim para ficar mais fácil de entender. Sentença. Tá? Bom, na petição inicial, o devedor levanta sem anuência de ninguém. Entre a contestação e a sentença, o devedor levanta com anuência do credor. Se ele, aqui ó, arrependimento, vamos escrever assim, arrependimento da consignação. O sujeito se arrepende de consignar, arrependimento da consignação. Então, o devedor, que é autor da ação consignatória, ele deposita e fala assim, ih, não devia ter depositado, o que é que eu faço agora? Vou levantar essa grana. Nessa primeira fase, ele levanta sem anuência de ninguém, ele só paga as custas e levanta. Na segunda fase, para ele levantar, ele precisa da anuência do credor, só que o credor perde as garantias sobre a coisa e os codevedores e fiadores estarão liberados, não vão ser mais cobrados por essa dívida. Se ele tentar se arrepender disso depois, artigo 300, então aqui é 338, aqui é 340, aqui é 339. Deem pausa e anotem depois isso aí, viu? Julgado procedente o depósito, o devedor já não poderá levantá-lo, embora o credor consinta, senão de acordo com os outros codevedores e fiadores. Então, ó, devedor com anuência do credor, outros devedores e fiadores. Professor, mas é difícil? É, mas, gente, mas a hipótese também é muito maluca. O cara chega, deposita e depois fala, ih, foi mal, não queria ter depositado. A hipótese é doida, né? Tá certo? Então, vamos aqui, ó, mais uma vez, deem pause e anotem o que é que acontece no arrependimento da consignação, se o devedor se arrependeu de ter depositado, se ele quer levantar essa grana. Tá? Vamos lá, agora falar aqui de outras disposições rapidinho. O artigo 343 ainda diz, as despesas com o depósito, quando julgado procedente, se o depósito foi procedente é porque o credor não devia ter se recusado, então as despesas correm por conta dele. E no caso contrário, por conta do devedor. 344. O devedor de obrigação litigiosa exonerar-se-á mediante consignação, mas se pagar a qualquer dos pretendidos credores, tendo conhecimento do litígio, assumirá o risco do pagamento. Quem paga mal, paga duas vezes. Então, ó, eu sei que tem pende litígio sobre a coisa, e eu escolho para qual dos dois agentes em litígio eu vou pagar. Gente, eu estou assumindo um risco danado. Se eu pagar para a pessoa errada, quem paga mal paga duas vezes. Ah, mas você pagou para a pessoa certa que ganhou a ação. Ufa, dei sorte, né? Mas eu podia ter me dado muito mal. Artigo 344. 345. Se a dívida se vencer, pendendo litígio entre credores, que se pretendam mutuamente excluir, poderá qualquer deles requerer a consignação. Aí eles falam assim, ó, vai vencer, o devedor não sabe para quem pagar, eu vou requerer essa consignação. Então ele vai pedir para que o devedor deposite em juízo. Tá certo? Ele vai avisar o devedor para que o devedor deposite em juízo. Tá bom, minha gente? Então acho que é simples consignação, é só isso. Então nós já encerramos essa matéria e seguiremos na próxima aula com outra forma de pagamento. Tá bom, gente? Abraço a todos e a todas.